Bom dia, oitavo ano, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. Espero que vocês estejam descansando bastante, estudando, né? Como deve ser, né? Bem, estamos quase no final do ano letivo, quase acabando, um ano de muita dificuldade, mas claro que também um ano de muitas conquistas, né? Enfim, mas temos muito assunto ainda para ver, então vamos embora. Gente, na aula passada, a gente finalizou o assunto de vozes verbais. Falamos sobre a voz ativa, falamos sobre a voz passiva, a voz reflexiva, falamos sobre todas as vozes verbais, bom? Todas as vozes verbais possíveis, tá bom? E hoje vamos analisar falar um pouco sobre o pronome apassivador, que é o pronome se, tá bom? Pronome se. Como a gente pôde ver na última aula, esse pronome se, ele é muito presente na voz passiva e na voz reflexiva, tá? Tanto na voz passiva sintética, quanto na voz reflexiva, tá? A gente tem a presença desse pronome aí, o se, tá bom? Claro que ele não serve apenas para essas duas funções, tá? Ele não serve apenas para vozes verbais. Ele tem outras funções que a gente vai explorar hoje. Então, eu vou querer que vocês abram seus livros na página 121. 121, tá bom? Enquanto vocês abrem aí, eu vou colocar o cabeçalho aqui, tá bom? Ó, dinâmica. Olinda, o preto, português, professor. E, tá bom? Então, página 121, livro grosso de português. Ok, gente, então vamos lá. Já iniciamos aqui com um aviso, uma notícia, com uma oração na voz passiva sintética. Vende-se fazenda. Temos aí uma oração na voz passiva sintética, tá? Que é aquela oração na voz passiva reduzida, abreviada. Temos a analítica, que é a completa, com toda a estrutura lá, o verbo auxiliar, o verbo no particípio, e temos também a voz passiva sintética, que é aquela reduzida, que é esse caso aqui, né? Que é formada com o pronome se. Então, vamos ler o anúncio. Vende-se fazenda. Vende-se uma fazenda no Pantanal, 400 hectares, casa sede com 5 suítes, sala para 3 ambientes, 3 banheiros, piscina olímpica e parque. 5 milhões. Nossa. Fone 0012 1125. Que fazenda cara, né? Enfim, prestem atenção ao título da notícia. Vende-se fazenda. Temos a presença aí do pronome se. Vende-se fazenda. Vende-se fazenda. Aqui o se, ele está exercendo a função de pronome apassivador, ou seja, está transformando essa oração ativa numa voz passiva. Bom, então essa função aqui é um pronome apassivador. E agora vamos explorar algumas outras funções desse pronome. Retornando ao que vimos na primeira parte deste capítulo, a voz passiva só pode ser construída com verbos transitivos diretos, como vender. Verbos transitivos diretos, aqueles verbos que precisam do complemento, que a gente chama de complemento verbal, objeto, tá? Objeto do verbo. Não pode acontecer com verbos transitivos indiretos, que são verbos que precisam de complemento, mas que precisam vir com a preposição. Então, que ocorre no anúncio acima. E verbos transitivos diretos e indiretos, isto é, que exigem ao mesmo tempo um objeto direto e um indireto. Nesse texto, a forma vende-se corresponde à voz passiva sintética, como eu já expliquei para vocês. E o pronome se recebe o nome de pronome apassivador. Agora vamos dar uma explicação sobre o pronome se, pronome indeterminador do sujeito. Às vezes, quando ligado a um verbo, o pronome se pode não indicar a voz passiva, mas a indeterminação do sujeito.
É o que acontece quando se liga a verbos que não sejam transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Nesse caso, o pronome é chamado de pronome indeterminador do sujeito. Ou seja, pessoal, esse se, ele vai estar presente até com verbos que não sejam transitivos diretos. Com os verbos transitivos indiretos, nós também podemos utilizar o se. Nesse caso, não é a voz passiva, tá? Cuidado para não confundir essa estrutura com a estrutura da voz passiva. Por quê? Para passarmos para a voz passiva, seja ela analítica ou sintética, precisamos de um verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que precisa de um objeto direto, como, por exemplo, vender, achar, comprar, fazer, enfim, verbos que precisem de um complemento direto. Verbos transitivos indiretos são aqueles que têm um complemento, mas precisam da preposição. Por exemplo, pensar em, morar em, falar com, viver com, falar de, enfim, verbos que precisam do complemento, mas que têm a preposição. Com esses verbos aqui, não é possível formarmos a voz passiva, porque eles não levam objetos diretos, mas sim objetos indiretos. Imagina, você pega essa oração aqui. Eu falei com Júnior. Eu falei com Júnior. Se a gente tentar apassivá-la, ou seja, passar para a voz passiva, não vai funcionar, porque a estrutura não funciona. Por exemplo, Júnior foi falado com por mim. Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido. É impossível você apassivar uma oração com um verbo transitivo direto. Agora, se a gente pega um verbo transitivo direto, como, por exemplo, o verbo achar, é possível realizar essa estrutura. Por exemplo, Júnior foi achado por mim. Agora a gente já vê que faz sentido. É possível apassivar essa estrutura, tá bom? Diferentemente dos verbos que sejam verbos transitivos indiretos. Não tem como, é impossível. Tá bom, pessoal? Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Agora, e nos casos que eu vejo, professor, um verbo transitivo indireto sendo usado como se fosse uma voz passiva. Não é exatamente uma voz passiva. É que, em alguns casos, em algumas orações, nós temos um sujeito indeterminado. O que isso quer dizer? Em algumas orações, vamos ter um sujeito que não está presente, um sujeito omisso. Como assim, professor? Vamos lá. Por exemplo, se eu digo assim, fala-se sobre jogos de futebol. Fala-se sobre jogos de futebol. Professor, isso daí é a voz passiva, sintética? Não, pessoal. Não é. Primeiro porque, como a gente já viu, para passar para a voz passiva, seja sintética ou analítica, tem que ter um verbo transitivo direto. Nesse caso aqui, a gente tem um verbo transitivo indireto, que é o verbo falar. Eu falo sobre, eu falo com, eu falo de, entendeu? Mas, então, nesse caso aí, não é uma voz passiva. Então, o que é, professor? Porque tem um se aqui. É justamente esse se que vai identificar o sujeito. Ele vai tomar a posição de sujeito da oração. Tá? Ele vai tomar essa posição. Ele vai ser o sujeito da oração. Porque em algumas orações que nós dissermos, não tem um sujeito certo. Não há um sujeito certo. Ele fica vago. Então, é para isso que o se está lá. Para cumprir essa função de sujeito oculto, sujeito inexistente. Tá bom? Vamos voltar aqui para o livro, a nossa explicação do livro. Pronto, aqui lá na página 121, às vezes, quando ligado a um verbo, o pronome se pode não indicar a voz passiva, o que eu acabei de explicar, mas a indeterminação do sujeito, ou seja, ele está lá para dizer que não existe um sujeito específico, só que não tem como a gente conjugar um verbo sem o sujeito, né? É uma regra do português. Não existe verbo sem sujeito. Como é que eu vou conjugar o verbo falar? Quem é que fala? É eu, é tu, é ele, é Juninho, João, Pedro, Marcos, Júlia, Maria, Marília, sei lá. Quem é que conjuga o verbo? Tem que ter o sujeito. É justamente para isso que temos esse pronome se. Ele serve para conjugar os verbos quando não há sujeito presente. É a função do pronome se.
tá bom? Ele vai servir para conjugar. Então, aqui, ó, temos a presença do pronome se, tá bom? Vamos lá. É o que acontece quando se liga a verbos que não sejam transitivos diretos ou transitivos indiretos, tá? Nesse caso, o pronome é chamado de pronome indeterminador do sujeito. Observe. Pronto, é o que eu falei para vocês, pessoal. Quando tiver um verbo que não for transitivo direto, não é voz passiva, tá? Não é voz passiva. É apenas o pronome se conjugando o verbo, tá? Não é, isso aqui não é voz passiva não, tá, gente? Porque o verbo falar, ele não é um verbo transitivo direto. Antes, um verbo transitivo indireto. Então, não é possível você apassivar essa oração aqui, tá? Então, se alguém disser que isso aqui é uma oração na voz passiva, está errado. Não está na voz passiva, está na voz ativa. O sujeito aqui é se. É a mesma coisa que dizer, ele fala sobre jogos de futebol, tá? Só que como não tem o ele, não tem o sujeito, a gente usa o se. Se fala sobre jogos de futebol, fala-se sobre jogos de futebol. Então, ele está aqui para preencher a função de sujeito. É a única função dele, tá bom? Aí temos aqui o nome, né? Ele, nesse caso aí, ele se chama pronome indeterminado do sujeito. Pronto. Ele chama-se pronome indeterminador do sujeito, tá bom? É assim que nós chamamos esse se aí, tá bom? Pronome indeterminador do sujeito. Vamos continuar aqui a nossa explicação agora. Aí temos aqui um exemplo. Temos aí o verbo precisar, né? Precisa-se de secretária. Deixa eu colocar aqui. Precisa-se de secretária. Aí temos aí o verbo precisar, que é um verbo transitivo indireto, precisar de. Então, temos aí precisa-se de secretária, tá? Isso aqui é voz passiva, pessoal? Não, não é voz passiva. A gente está vendo aqui nitidamente que o verbo precisar, ele não é um verbo transitivo direto, tá bom? Aí o que é que acontece, então, professor? O que é que acontece, pessoal? Que isso aqui é um sujeito normal, como qualquer um outro, tá? É a mesma coisa que você dizer, ele precisa de secretária. É a mesma coisa. Tá? A diferença é que a gente não tem aqui um sujeito presente. O verbo, ele está... Aí, para o verbo não ficar sozinho, precisa de secretária, porque não tem como, não pode, tá? Ele tem que ser conjugado por alguém. Aí a gente acrescenta esse se. Precisa-se de secretária. Então, completamos aí a conjugação do verbo. Ele não pode vir sozinho, ele precisa ter algum sujeito. Aí esse sujeito, esse se aqui, é ele que vai cumprir essa função aí, de segurar o verbo. Entendeu? De segurar a conjugação verbal. Certo, gente? Muito bem, vamos lá então. Aí o exemplo precisa-se de secretária, o se aqui. Vamos agora para a segunda página, página 122. Temos aí uma explicação. É importante notar que, na função de pronome indeterminador do sujeito, o verbo ao qual o pronome se liga deve ficar na terceira pessoa do singular, principalmente em contextos formais. Tá? Precisa de seus comentários. Basicamente, pessoal, o que ele quer dizer aqui é que sempre que você for formar esse tipo de estrutura, o verbo ele sempre tem que vir na forma do singular, tá? Na terceira pessoa do singular, beleza? Precisa-se. Aí, caso você esteja com dúvida, é só você trocar o se pelo ele. Ele precisa, ele come, ele faz, ele ama, ele adora, entendeu? É só você trocar pelo ele. Então, vou usar aqui ele precisa, ele fala, ele, deixa eu ver aqui, pensa,
e ele dança. Pronto, temos aqui então a conjugação desses verbos na terceira pessoa do singular. Então vamos agora transformar essas orações aí em orações com o se, tá bom? Então vamos lá. Ele precisa de novos amigos. Ele precisa de novos amigos. Ele fala com todo mundo. Ele pensa em se formar. Ele dança com seu par. Ele dança com seu par. Beleza? Ele dança com seu par. Então vamos lá. Ele precisa de novos amigos, ele fala com todo mundo, ele pensa em se formar e ele dança com seu par. Eu quero agora que a gente transforme essas orações aí em orações sem sujeito, tá? Vamos utilizar o se no local desses sujeitos aqui, tá bom? Então, podem começar aí. Eu vou dar 5 minutinhos e em seguida a gente começa. Aí eu corrijo com vocês, tá bom? Ok, pessoal, vamos lá. Vamos fazer a correção agora. Primeiro, ele precisa de novos amigos. Como é que nós conseguimos apassivar, na verdade não apassivar, mas remover o sujeito dessa oração aí, tá? Ele precisa de novos amigos, vai se transformar em precisa-se de novos amigos. Vejam, pessoal, que a estrutura não muda, tá? Basicamente não muda nada. A diferença é que você vai colocar o se junto com o verbo aqui, ó, precisa-se, tá? E o resto fica da mesma forma, tá bom? Não muda nada. Precisa-se de novos amigos. Ele fala com todo mundo, ó. Só vai alterar isso aqui, ó. Essas duas coisinhas aqui, ó. Vai remover o ele e vai colocar o se, tá? Fala-se com todo mundo. Beleza? Então, ó, o terceiro, ele pensa em se formar. Ele pensa em se formar. Mesma coisa, pessoal. A gente vai pegar aqui, ó, o ele pensa, remover o ele e colocar o se. Pensa-se em se formar. Bom, pensa-se em se formar. Viu como é simples? Último, ele dança com seu par. Ó, dança-se com seu par. Beleza, pessoal. Então, viu aqui, ó, como é simples você transformar, mudar a estrutura aqui. E veja, pessoal, que apesar de ser parecido com a voz passiva, mas na voz passiva tem uma diferença. Por exemplo, ó, na voz passiva a gente faz ele ama o cachorro. Ele ama o cachorro, tá? Aí na voz passiva sintética, ama-se o cachorro.
a gente vê, ó, que o cachorro, ele passa a ser o sujeito, tá bom? Ama-se o cachorro, o objeto ele passa a ser o sujeito, tá? Ama-se o cachorro, ele passa a ser aí o sujeito, beleza? Então tem essa diferença aí também, beleza? Para vocês verem que eles não são iguais, tem a diferença entre a voz passiva, sintética, e esse tipo de estrutura aí, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso livro. Aí temos aqui, ó, verbo na terceira pessoa de singular. E outra coisa, observação, deixa eu fazer outra observação para vocês aqui. Na voz passiva sintética, o verbo ele tem que concordar com o sujeito, viu? Ó, por exemplo, ele ama os amigos. Na voz passiva, ó, amam-se os amigos, tá? Então aqui é voz passiva. Voz passiva, porque o verbo ele está vindo na terceira pessoa do plural. Amam-se os amigos. Tá vendo? Amam-se os amigos. Na outra estrutura que a gente está vendo aqui agora, quando não é voz passiva, não tem o verbo ele sempre tem que vir na terceira pessoa, pessoal. Por exemplo, precisa-se de novos amigos, tá? Precisa-se de novos amigos. Vejam a diferença. Não é precisam-se. Não pode ser precisam-se, pessoal. Precisa-se de novos amigos, porque a segunda é voz passiva e a primeira não é. Na voz passiva, o sujeito tem que concordar com o verbo, tá? Nessa estrutura aqui, quando a gente usa o pronome passiva 2, pronome determinado, a gente não concorda com o objeto, porque o sujeito, na realidade, é o se. O se aqui que é o sujeito. Então, sempre vai ser o se. Sempre vai ser no singular, tá? É como se o sujeito fosse sempre o se. Então, essa é mais uma das diferenças entre a voz passiva e esse tipo de estrutura aí. Tá bom, pessoal? Viram que não é difícil, gente. É fácil, tá? Mas muita gente comete esse pequeno erro, esse pequeno deslize aí. É só tomar cuidado, tá, pessoal? Para vocês lembrarem dessas duas estruturas. Porque são muito parecidas, tá? Elas são muito parecidas. Mas eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro. Eu vejo pessoas falando aí, quando não é assim, ó, vende-se casas, quando não é isso aqui, é isso aqui, ó, precisam-se de empregados. Gente, tá errado. Tá errado. A primeira é voz passiva, a segunda não. Na voz passiva tem que concordar com o sujeito. Vendem-se casas, tá? O sujeito da voz passiva é isso aqui, ó, casas. Então, se casas está no plural, o verbo também tem que vir no plural. Já no segundo, não. No segundo, a gente aqui, ó, tem um verbo transitivo indireto. Precisa de. Então, não é voz passiva, gente. Então, ele não pode concordar com empregos. Ele tem que concordar com si. Se é singular, então precisa-se de empregos, tá? Precisa-se de empregos. Tá bom, pessoal? Tomem cuidado com isso daí, tá? Tomem cuidado para vocês não trocarem, não confundirem uma com a outra, tá bom? Mas como vocês estão vendo aí, é fácil, não é uma coisa difícil, é uma coisa simples, tá? É só vocês tomarem cuidado com essas questãozinhas aí. Beleza, pessoal? Então, ó, no livro de vocês aqui, ainda na página 122, temos aí, ó, falando que, como já falei, né, o verbo ele sempre vem na terceira pessoa singular, tal. Nesse caso, veja que a oração não pode ser passada para a voz passiva analítica, pois o verbo é transitivo e direto. Essa é a posição da gramática normativa, tá bom? Qual é a voz passiva analítica? É aquela onde a gente pega, ó, o cachorro é amado. Ama-se o cachorro. Ó, amam-se os cachorros. Bom, se eu pego uma oração como essa aqui, ó, precisa-se de casas, eu não posso passar essa oração aqui, gente, para a voz passiva analítica, porque isso aqui não está na voz passiva. Olha como ia ficar. Casas são precisadas de. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Não pode, porque ó, o verbo precisar de. Onde é que a gente vai colocar esse de? A mesma coisa seria com o verbo dançar, dançar com. Eu dancei com ele. Eu dancei com ele.
Ó, ele foi dançado com... Gente, não pode, não faz sentido. Ele foi dançado com... Como? Onde é que esse com vai ficar aqui? Tá? Não faz sentido, pessoal. Então é isso que eu estou falando para vocês. Não tem como a gente formar a voz passiva com verbos que não sejam transitivos diretos, só com verbos transitivos diretos, tá? Verbos transitivos indiretos, eles não podem formar a voz passiva. Tomem cuidado com isso daí. Tá bom, gente? Então, ainda temos alguns trechos aqui de prática linguística. Ó, que diz assim, na página 122. A voz passiva sintética é muito usada nos anúncios. A seguir, produzimos uma página de classificados de um jornal imaginário com os anúncios muito esquisitos. Leia cada um deles e responda às questões propostas. Eu estava vendo aqui. Estava vendo aqui os anúncios, realmente são engraçados. Vocês lembram, vocês vão rir aí. Ok, pessoal. Então, finalizamos por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Continuamos aí nossa aula, na próxima aula com esse assunto. Vamos responder essas perguntas, tá bom? Leiam esses anúncios aí, que são engraçados, vocês vão dar uma risadinha, tá? E é isso, pessoal. Ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto sobre isso quanto sobre outro assunto, voz passiva ou qualquer outro, podem mandar lá no WhatsApp. Estou à disposição de vocês para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Lembrando que estamos finalizando o ano letivo, mas ainda temos alguns assuntos para ver, tá? Vamos manter o nosso foco, vamos manter a nossa dedicação, que ainda há muito para a gente ver. Eu sei que a gente vai conseguir, né? Passamos aí, graças a Deus, esse ano está acabando, mas a gente precisa ainda tomar todos os cuidados e ainda também fazer a nossa parte. A gente só vai conseguir se a gente fizer a nossa parte. Então, vou deixar aqui 2 minutos para vocês copiarem essa explicação, esses exemplos aqui, caso vocês queiram. E na próxima aula a gente vai responder a página 122, a página 123, tá bom? E depois uma prática de interpretação textual, tá bom? Essa vai ser a atividade da nossa próxima aula. Então, vejo vocês lá, pessoal. Bom descanso para vocês, boa semana, bom final de semana, aproveitem bastante e vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até semana que vem. Vou aqui deixar aqui para vocês copiarem 2 minutinhos e em seguida estarei finalizando a transmissão. Tá bom, pessoal? Foi um prazer. Vejo vocês na próxima aula. Tchau.